Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que hoje fala sobre política e a gente conversa com Rogério Schecker, pré-candidato a governador do estado de São Paulo pelo Partido Novo e fundador do movimento Vem Pra Rua pela renovação da política e combate à corrupção. Boa noite, Rogério, bem-vindo. Boa noite, Roberta, obrigado pelo convite. Então, vamos começar então esse bloco falando quem é Rogério Schecker. Eu nasci e cresci em São Paulo, tenho 50 anos de idade. Venho de uma família de classe média que batalhou muito para conseguir pagar por educação de qualidade para mim e para minha irmã, que fez uma enorme diferença e eu carrego isso como um valor. Eu estudei engenharia na Escola Politécnica da USP, também em São Paulo, e parti para o mercado de trabalho. Acabei indo trabalhar uma parte da minha vida no exterior, onde eu cuidava de investimentos em países em desenvolvimento, países parecidos com o Brasil, e pude ter contato com outras realidades, o que funciona melhor, o que funciona pior no governo, em vários outros países, e me ensinou muito em termos de o que pode funcionar para o Brasil. Voltei para o Brasil e aqui, como tantos outros, fiquei indignado com a política, com o que estava acontecendo. Você deparou com uma realidade bem diferente da que você estava, né? Completamente. E quando eu percebi que as pessoas estavam indignadas e estavam apenas reclamando e não estavam fazendo nada, eu comecei a reunir um grupo de amigos para a gente tentar fazer alguma coisa. E isso acabou virando o movimento Vem Pra Rua, que juntou milhões de pessoas no Brasil inteiro por um bom tempo e que participou de um momento histórico no Brasil. O grande objetivo do Vem Pra Rua, qual foi? O Vem Pra Rua nasceu para lutar por uma política melhor e diferente, lutar por um governo mais eficiente e para evitar essa confusão que havia muito fortemente em 2015, de confusão entre poderes no governo, para combater a corrupção e a impunidade. Foi para isso que o movimento nasceu, foi assim que ele se desenvolveu e ainda hoje, apesar de eu estar fora dele, é isso que ele busca. A gente pode dizer que o Vem Pra Rua, ele teve uma grande responsabilidade pelo impeachment de Dilma Rousseff? Foi um dos primeiros movimentos a começar a agregar o povo naquela época. Depois vieram dezenas de outros movimentos que nós tentamos agregar junto para formar um grande bloco. E teve uma enorme responsabilidade pelo impeachment da Dilma e teve uma enorme responsabilidade, mais do que isso, Roberta, na minha opinião, pelo acordar da nação brasileira e para a maioria começar a se organizar para tentar se defender dessa minoria privilegiada que hoje comanda o país. Agora, não é fácil, né, Rogério, você despertar um povo que por anos, entre aspas, ficou deitado eternamente em berço esplêndido, vendo todo esse circo que a gente vive há alguns anos já, algumas décadas, eu diria, né? O sistema político, ele é um sistema bastante conturbado e complicado de se destrinchar e falar simplesmente vamos tirar a corrupção e vamos implantar um sistema novo. Agora, como é que você conseguiu agregar tanta gente em torno de uma ideologia como Vem Pra Rua? Pouca gente percebe que as pessoas estão mudando, em grande parte porque a tecnologia hoje permite que essas pessoas descubram as coisas de forma mais rápida, consigam se conectar com outros de forma mais eficiente e elas conseguem montar os seus grupos. Quando você tem o objetivo de juntar esses grupos, hoje, por causa da tecnologia, isso é mais fácil de ser feito. Não é fácil, mas é possível. Pouca gente, Roberta, está percebendo que a gente está numa fase da história que vai ser lembrada para sempre. A gente está numa transição entre um período que era dominado por políticos e empresas para um período onde o poder vai estar realmente na mão da sociedade. A gente está bem na hora dessa transição. Esse período entre 2010 e 2025, ele vai marcar essa transição. E um dos meus grandes objetivos é ajudar o Brasil a fazer isso mais rápido do que os outros países, para a gente parar de correr atrás dos outros, para a gente poder finalmente ter o progresso que esse país merece. Você achou a saída de Dilma Rousseff positiva em quais aspectos? Vários aspectos. Em primeiro lugar, a gente tira do poder um governo reconhecidamente corrupto e populista. Em segundo lugar, você dá um exemplo de que mesmo os mais poderosos podem ter a justiça aplicada a eles. Isso foi seguido de várias condenações, várias prisões de pessoas que jamais se imaginou que poderiam ir para a cadeia. Agora, o mais importante é o povo ter descoberto que ele tem poder.
É o povo descobrir que quando ele acorda, quando ele está indignado com alguma coisa, não adianta ficar sentado no sofá reclamando. Se ele se organiza, se ele vai às ruas, se ele vai às redes, ele consegue influenciar no futuro do Brasil. Esse foi apenas o começo. Vai acontecer muitas outras vezes e quem for da política nova já sabe que ele vai ter que respeitar esse povo. As pessoas da política velha, da política tradicional, não perceberam ainda que elas vão ser agora tiradas do poder aos poucos por essa nova consciência. Você acha que a corrupção realmente diminuiu depois da saída de Dilma? A corrupção diminuiu e ainda tem muito para diminuir. As pessoas agora, os corruptos, tomam mais cuidado para fazer as coisas, é mais provável que sejam pegos e a justiça começou a tratar essas pessoas de forma diferente. De novo, é apenas um começo. A gente não limpa essa sujeira toda e esses pilantras todos que conduziram o país por tanto tempo num piscar de olhos de uma hora para outra. Mas o processo já começou e as coisas que estão acontecendo hoje jamais aconteceram. O povo não pode deixar de cobrar, de participar, de monitorar, de reclamar, de entrar em contato com os seus representantes, de telefonar, escrever, exigir das pessoas em que eles votaram para que eles os representem. A gente esquece que essas pessoas estão lá para nos representarem. Isso está voltando pouco a pouco. Agora, Rogério, eu vou insistir ainda um pouco mais nessa questão da Dilma. O que a gente viu é que o movimento Vem Pra Rua, ele veio com força total até a saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, a gente também acompanha que existe um processo de corrupção que ainda acontece agora no governo federal com algumas denúncias contra o nosso presidente Michel Temer. Por que o Vem Pra Rua não foi pra rua com a mesma força que foi como na época do PT? Excelente. Muita gente pergunta isso. Primeiro, deixa eu fazer uma nota de que eu não estou mais no movimento. Desde dezembro, existe uma regra dentro do movimento de que quem tem a intenção de se candidatar a alguma coisa sai do movimento para que não haja conflitos de interesses. Então, eu vou falar agora com uma pessoa de fora do movimento. É um movimento que no ano passado e continua ainda lutando contra a impunidade e contra a corrupção. E foi o único movimento dos grandes movimentos que participaram do impeachment da Dilma que se posicionou pelo afastamento e pela investigação de Michel Temer. Pouca gente prestou atenção nisso. Foi exigido pelo movimento Vem Pra Rua que ele fosse afastado para que ele fosse investigado e, se fosse condenado pela justiça, que ele fosse também empichado, como foi Dilma. Pouca gente acompanhou isso, mas foi exatamente o que aconteceu ao longo de 2016 e 2017. Porque o que parece, às vezes, é que existiu um movimento muito forte em relação ao PT, ou seja, anti-PT, como se MDB e outros partidos, que hoje a gente vê uma lista infinita deles, né, todos no mesmo pacote de corrupção. É verdade. Naquela época, Roberta, já na época em que o movimento pedia pelo impeachment de Dilma, houve vários atos, a gente chamava isso de muro da vergonha, onde a gente colocava fotos e dados de vários parlamentares de dezenas de partidos que também estavam envolvidos com a justiça. O movimento jamais se concentrou em um partido só. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com Rogério Schecker, pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Rogério, queria começar agora falando sobre a sua entrada no Partido Novo. Você era empresário, nunca foi político? Nunca fui político, sinto vergonha de, independentemente da política, até meus 46 anos de idade, nunca ter feito alguma coisa mais forte pelo país. E foi só no ano passado, em 2017, que eu recebi esse convite, na verdade recebi convite de alguns partidos para entrar na política, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. E foi acender uma luz e falou, agora eu vou sair de reclamar do meu sofá ou de fazer alguns movimentos como o Vem Pra Rua e vou efetivamente fazer alguma coisa? Foi mais ou menos isso, mas não foi só uma luz que acendeu. Não é uma decisão fácil, deixar de fazer alguma coisa que você gosta para entrar nesse ambiente diferente, cheio de desafios, como todo mundo imagina, não é uma decisão fácil. Eu levei algum tempo amadurecendo isso, até chegar à conclusão, mais ou menos do que você acabou de falar, de que eu teria mais um compromisso, mais uma possibilidade de ajudar o país diante de tudo que já tinha acontecido. Aí, quando eu percebi que havia essa oportunidade que se confunde com responsabilidade,
eu resolvi enfrentar essa jornada. Agora, a gente tocou nesse assunto no primeiro bloco, que é essa questão da mudança, né? A gente está vivendo uma realidade onde as pessoas, onde se fala de política, a primeira palavra que se vem à cabeça do brasileiro é corrupção. Então, as pessoas, elas têm uma certa aversão aos políticos, de uma forma em geral. O que faz uma pessoa que nunca entrou na política embarcar nessa vida, já que existe essa retração? A atração de fazer isso é justamente quebrar essa realidade. É tentar fazer política de um jeito diferente, é propor governar de um jeito diferente, é se relacionar com a sociedade de um jeito como nunca os políticos se relacionaram no Brasil, usando tecnologia, usando diálogo direto, escutando mais do que falando, tirando do sistema essa corrupção que, no fundo, impede que serviços de qualidade cheguem em quem mais precisa. É a promessa dos políticos há décadas. Só que nunca é feito. Por quê? Porque as campanhas são feitas do mesmo jeito, com troca de favores e loteamento de cargos, coligações entre partidos que não têm nenhuma similaridade ideológica e depois, chegando no poder, buscando sempre a reeleição. Enquanto a gente tiver políticos fazendo campanha desse jeito e entrando no governo preocupados unicamente em se reeleger, não é possível alguém mudar, porque o rabo dessas pessoas está preso. A gente precisa fazer uma campanha que você não faça troca com absolutamente ninguém, para estar livre para, quando chegar lá, fazer a coisa que tem que ser feita. Isso quer dizer que o Novo não vai fazer aliança com nenhum partido ou coligação? O Novo está aberto a fazer coligações com qualquer partido, desde que haja alinhamento de valores e alinhamento ideológico. Nós não encontramos ainda nos outros 34 partidos do Brasil nenhum partido que esteja disposto a, por exemplo, não usar dinheiro do povo nas eleições. Se a gente encontrar algum partido, se tiver algum partido aí disposto a não utilizar dinheiro de campanha, limitar o número de reeleições, fazer testes para as pessoas que entram no partido, não deixar entrar só os amigos do rei. Se a gente encontra um partido que tenha essa e outros alinhamentos e outros valores parecido com o Novo, nós estamos abertos à coligação. Mas não é a forma que a maioria dos partidos, nesse caso e com esses critérios, todos os outros, estão fazendo a política velha. Na nossa realidade, então, o Novo está sozinho. Ele está com os seus valores, com a sua ideologia, e a gente não encontrou alguém ainda que esteja compartilhando disso, infelizmente. E, Rogério, você acha que é possível fazer uma política sozinho? É muito possível, não é fazer sozinho. A gente tem que confundir. Não pode confundir o que é fazer política sozinho e o que é fazer política direito, dado que os outros não querem fazer algumas coisas certas. Existe uma grande diferença. Nós temos certeza que é possível fazer política dessa forma nova, dessa forma mais moderna, de uma forma que aproveita as coisas boas, mas se recusa a entrar nas práticas dessa política velha, contaminada, carregada, que nenhum brasileiro aguenta mais. Se a gente sai pelas ruas, a gente pergunta para as pessoas o que elas querem uma forma nova. É isso que a gente está oferecendo para elas. Não é só possível, é muito mais viável para a população ter alguém que pega esse dinheiro gigantesco que recebe em impostos para levar só para serviços de qualidade e não para pagar dívidas de campanha, oferecer cargos para as pessoas que ajudaram, lotear secretarias e cargos de estatais. Enquanto, Roberta, a gente não parar de dividir o governo e dar o governo para essas pessoas que fizeram favores antes, a gente não vai conseguir mudar o Brasil. A gente vê muita gente tentando entrar, muita gente nova tentando entrar na política, né? A gente teve algumas semanas atrás a possibilidade do Joaquim Barbosa entrar na corrida eleitoral, seria um nome novo, esse sim seria alguém novo, desistiu, né? Então a gente vê algumas pessoas tentando, pegando um ar para ir, mas no final elas desistem ou têm pouca força. Você acha que de alguma forma entre aspas, a falta de experiência, ela vai ganhar lugar em detrimento à corrupção? Porque já se fala de uma política velha, um modelo ruim, que não se quer copiar. Então, se fala de pessoas novas. Essas pessoas novas não têm experiência política. O que o brasileiro vai colocar na balança? A experiência política ou o Novo sem corrupção?
O Novo Sem Corrupção eu tenho certeza que vai ganhar, porque as pessoas não estão mais dispostas a votar em alguém que carrega essa experiência de corrupção que todo mundo conhece. A gente já sabe, 91% dos candidatos que estão aí, dos que estão exercendo o mandato, estão indiciados de alguma forma ou envolvidos em inquéritos, geralmente ligados à corrupção. O povo já falou que não quer mais isso. E o povo já está descobrindo uma outra coisa, Roberta. Ele está descobrindo que essa experiência de como fazer conchavos, como fazer trocas para montar uma base, como servir mais ao legislativo e a favores que foram feitos no passado do que à sociedade, o povo já sabe que isso não trouxe, nas últimas décadas, educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, ninguém consegue mais sair na rua se sentir seguro. Esse modelo não funcionou. Existe uma proposta nova. Mas apesar de todos esses resultados, o que a gente vê? Apesar de se falar de um povo que está cansado dessa política antiga, quando a gente vê as pesquisas, se colocasse, por exemplo, o nome do Lula, seria o primeiro candidato. Então a gente está falando de alguém que hoje está preso e que seria o primeiro colocado nas intenções de voto. O que a gente está vendo aí? É um país que ainda não acordou, ou não tem uma consciência política e está acomodado à velha política. O que está acontecendo? Porque as pesquisas dizem o contrário. Aí você tem uma diferença entre pesquisas nacionais e pesquisas no estado de São Paulo. A popularidade do Lula aqui no estado de São Paulo já não é a mesma que ele tinha no passado e ele já começa a perder aqui para outros candidatos. O estado de São Paulo é conhecido por trazer as coisas primeiro do que outros lugares no Brasil. Impeachment de Collor começou aqui, impeachment de Dilma começou aqui, diretas começaram aqui, muita coisa nova começa aqui em São Paulo. O paulista já está percebendo que esse modelo antigo não funciona. Os números que eu recebi nessas primeiras pesquisas, onde a gente mal está conversando ainda, tanto em público, já mostram que são números que são diferentes para alguém que nunca esteve na política. Talvez São Paulo traga algumas boas surpresas para a gente. Vamos ver, então. No próximo bloco a gente continua a falar sobre política na nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com Rogério Schecker, pré-candidato a governador do estado de São Paulo pelo Partido Novo. Rogério, eu queria conversar agora sobre algumas declarações que você já deu, por exemplo, em relação a privatizações. Em dezembro do ano passado, uma entrevista para o Estadão, você disse que todo possível deve ser privatizado. Sim. Você concorda com isso ainda? Todo o possível é a gente analisar quais são os serviços que vão ser melhor prestados para a sociedade pela iniciativa privada. Isso não pode ser confundido com tudo vai ser privatizado, porque não vai. Por exemplo, nada da segurança pode ser privatizado. A gente precisa oferecer segurança diretamente através do Estado. Agora, existem vários serviços que estão sendo prestados à população de péssima qualidade. Dou alguns exemplos, que é acesso à rede pública, como se marcam os exames, o tempo que as pessoas levam para conseguir marcar uma consulta e conseguir uma consulta. Tem várias coisas que podem ser feitas na parte de gestão, na parte de administração, que podem ter ajuda do setor privado. Então, existe muita coisa que a gente pode melhorar, a gente não pode fechar os olhos para isso. Tudo tem que ser feito com análise e com muito cuidado, porque não é uma questão de privatizar tudo de olhos fechados. Então, setores que você não privatizaria, segurança? Segurança, com certeza, não pode ser privatizado, porque isso é uma função básica do Estado e tem que ser exercido pelo Estado e ela não pode ser passada para outra instância. Agora, existem vários outros serviços básicos que parte deles podem ser privatizados, sempre olhando o serviço que vai chegar na população. Quem tem que medir tudo isso e quem tem que medir se está bom, se está ruim, é a população. É só a gente sair e perguntar hoje se a população está contente com os serviços que está recebendo? Não está, pois esses são serviços basicamente vindo puramente de forma pública. Dá para a gente melhorar muito isso. Agora, nos últimos 20 anos do governo dos tucanos, algumas privatizações ocorreram. Por exemplo, algumas concessões ali, Anchieta Imigrantes, Ecovias. Você analisa que isso foi algo bom para a população? Bom, em primeiro lugar, vale a gente mencionar que o PSDB está no poder há 24 anos. E quando a gente sai por aí e pergunta se
a saúde, a educação e os transportes e a segurança que as pessoas têm hoje estão melhores ou piores do que há 24 anos, o que a gente geralmente escuta é que não melhoraram como deveria. Então, é o primeiro ponto de altíssima atenção. É lógico que nesse período algumas coisas positivas foram feitas. Essas concessões rodoviárias são uma dessas coisas. As estradas estão em melhores condições, principalmente as estradas grandes, estão melhor cuidadas, foram duplicadas. Agora, a gente já chegou num ponto onde essas concessões estão cobrando preços de pedágio extorsivos da gente, exorbitantes. Você com gasolina e com pedágio vir para São Vicente, Santos, para Baixada e voltar, você gasta quase R$100. Isso não pode acontecer e é possível, quando essas concessões forem renovadas, abaixar o preço do pedágio. É uma coisa que nós pretendemos fazer e que a população tem que cobrar. Falando agora sobre o governo de São Paulo, qual seria o seu foco de governo? O que de imediato precisa melhorar? Olha, a médio e longo prazo a gente precisa cuidar de educação. Ela é a base de tudo, ela não está sendo oferecida e a gente precisa começar a oferecer pelo menos ensino integral para os alunos do Estado. Isso ajuda os pais a trabalharem, tira as crianças das ruas, remunera melhor os professores, traz uma série de vantagens. Só 300 das 5.400 escolas do Estado de São Paulo têm ensino integral. A gente precisa melhorar isso porque está parado. Agora, imediatamente o que precisa ser feito é que precisa se olhar tanto para a saúde quanto para a segurança. Roberta, existem alguns escândalos hoje no sistema de saúde. Nós temos leitos vagos, nós temos médicos com alguma ociosidade e, ao mesmo tempo, nós temos pessoas em filas, algumas delas morrendo sem serem atendidas. Enquanto a gente não informatizar esse sistema, enquanto a gente não usar tecnologias mais modernas e não de última geração, mas algumas coisas mais recentes, pelo menos informatizar, termos cadastro único, termos pessoas com todo o seu histórico lá para facilitar as consultas que tem. É uma vergonha como a saúde foi deixada para trás, está funcionando de forma enferrujada. A gente precisa endereçar isso hoje, porque a população está sofrendo com isso a cada dia que precisa desses serviços médicos. Ok, Rogério, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí na empreitada. Para todos nós, obrigado. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.